Bem-vindo à aula de ativação profética. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo deu proeminência a esse dom. Colocou esse dom como o principal dos dons espirituais do Espírito Santo. Por quê? Porque, na verdade, esse dom é mais do que trazer uma mensagem profética, uma atitude profética. Esse dom é receber um coração profético, receber um ouvido profético. E quando nós temos um coração e um ouvido profético, nós temos a capacidade de sermos liderados pela pessoa do Espírito Santo, o dono do dom. Na verdade, o que o apóstolo Paulo estava trazendo e desafiando a igreja é um nível de intimidade maior, de serem dirigidos e liderados pelo Espírito Santo de Deus. E este é o nosso desafio. A palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hebreus, capítulo 3, versículo 7, fala assim: então disse o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. O profético é para que nós possamos ter um coração sensível, um coração não endurecido, um coração totalmente treinado para receber o coração de Jesus. Um ouvido treinado, aberto, para receber as direções de Jesus. Para podermos não só sermos transformados por essas revelações, mas sermos um agente de Deus na nossa geração. Embasamento bíblico para a liderança do Espírito Santo e o profético. Lá em Atos 2, 17 e 18, Pedro faz uma alusão a Joel 2, 28 e 29, que disse assim: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E derramarei do meu Espírito, e os meus servos e as minhas servas, diz o Senhor, profetizarão. O interessante é que o Pedro estava explicando o derramar do Espírito Santo e a liderança do Espírito Santo, o começo da igreja com a liderança capacitadora do Espírito Santo. E quando ele faz a menção bíblica para esse contexto, ele fala que Deus ia levantar filhos e filhas profetas, jovens que teriam visões, pessoas de idades que teriam sonhos, também sonhos proféticos, e os servos e as servas do Senhor seriam profetas porque seriam dirigidos pelo Senhor Espírito Santo. Este é o propósito. Nós vemos que isso se cumpriu em Atos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 4. A igreja se reunia em oração, os profetas e mestres. E eles ficavam buscando o quê? A direção, a palavra profética. E quando o Espírito Santo falava, eles davam uma resposta ao Espírito Santo. Eles obedeciam à voz do Espírito Santo. Então nós vemos de novo o profético com a liderança do Espírito Santo. Também a palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, fala assim: não apagueis o Espírito e não desprezeis as profecias. O interessante é que fala para valorizar as profecias, para aumentar a vida do Espírito dentro de nós. Se nós desprezarmos o profético, se nós desprezarmos as revelações, as percepções que Deus quer trazer sobre todos os filhos, para mim, para você, para todos, nós vamos estar apagando, nós vamos estar sufocando a vida do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de você. É por isso que nós precisamos entender que o profético tem tudo a ver com a liderança do Espírito Santo, para trazer tudo que está no coração de Deus e para que possamos cumprir a nossa missão com santidade e vivendo o sobrenatural de Deus aqui na terra. O porquê da escola de ativação profética. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 12, quando o profeta Samuel foi ungir a Saul. Diz a palavra que Saul encontrou um rancho de
profetas, no plural. E a palavra de Deus também fala lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, que Elias levantou várias escolas de profetas, em Gilgal, Jericó, Betel e as margens do Jordão. A palavra do Senhor, também no Novo Testamento, sempre quando se referia aos profetas, era sempre no coletivo. Atos 11, 27, fala assim: e desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Também em Atos 13, como já mencionamos, a igreja de Antioquia tinha profetas no plural e mestres para buscarem direção do Senhor. O apóstolo Paulo, quando fala para a igreja de Coríntios, ele fala em 1 Coríntios 14, 31, que todos poderiam profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O interessante é que a profecia coletiva era para aprendizado, todos aprendam. E o nome que era dado na antiga aliança era os discípulos dos profetas. Eles eram aprendizes, eram alunos que estavam andando com profetas mais experientes, com os alunos menos experientes. O interessante é que esse termo escola profética é bíblica. E não só é bíblica, mas ela é segura, porque é um ambiente onde há um crescimento, é um ambiente onde as pessoas vão ser supervisionadas. Porque o profético nós podemos falhar de muitas maneiras. A própria palavra do Senhor, ela nos recomenda que nós julguemos as profecias. 1 Coríntios 14, 29 fala assim: profetize 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 13, 9 fala assim, que em parte conhecemos, em parte profetizamos. E também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 a 21, fala para a gente não desprezar as profecias, mas devemos examinar tudo e retém só o que é bom. Então é interessante que toda profecia tem que ser julgada, todo mover profético, toda inspiração tem que ser julgada. Se tem que ser julgada é porque ela é falível, porque ela pode ter erros na interpretação, erros na forma de fazer, erros em alguns exageros, e por isso que esse ambiente coletivo traz segurança. O interessante é que na antiga aliança tinha sempre os pais de cada escola. Lá em 1 Samuel capítulo 10, capítulo 1, versículo 12, quando Saul começou a profetizar, ele era apenas um homem, simples da época, e começou a profetizar junto com os profetas. Perguntaram: quem é o pai? Quem é o pai dessa escola? Por quê? Porque qualquer coisa que saía da normalidade tinha um pai, tinha um supervisor, tinha alguém para corrigir as falhas. Por isso é muito importante, dentro desse nosso treinamento, entender que todos nós podemos e seremos corrigidos. E temos que estar abertos para que essas correções sejam feitas. É por isso que tem uma equipe de liderança, tem uma supervisão, para podermos funcionar de forma mais coerente, porque no ambiente coletivo se confirma aquilo que é de Deus. Por isso que a igreja, quando tinha os seus profetas autorizados, os que funcionavam no dom de profecia, eles sempre funcionavam juntos. Por quê? Para haver a testificação, a confirmação. Porque não era como hoje, um profeta isolado que às vezes às vezes erra na maneira de fazer, erra na maneira de entregar e fica sozinho, se frustra. Mas o propósito e aquilo que a palavra de Deus nos assegura que vai ser algo para edificação da igreja, é esse ministério, esse serviço ser algo coletivo, onde nós vamos estar juntos, num grupo pequeno. Para esse treinamento primeiro, para que todas as impressões que cada um receber, nós possamos estar analisando, possamos estar ensinando, para que isso seja feito da melhor maneira possível, seja administrado o profético de uma forma que de verdade glorifique o nome do Senhor. Que Deus abençoe.